Você já parou para pensar que estamos vivendo em um tempo que os profetas do passado sonharam em ver? Será que você realmente entende o que está acontecendo ao nosso redor? Irmãos, o mundo está acelerado demais. As notícias parecem que não dão trégua, a tecnologia avança mais rápido do que conseguimos acompanhar, e as mudanças que antes levavam séculos agora acontecem em poucos anos. Mas será que tudo isso é só progresso? Ou será que é um sinal claro das profecias bíblicas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos? A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos falar sobre algo que pode mudar a sua perspectiva de vida para sempre. Vamos explorar 5 profecias bíblicas que não só apontam para os últimos dias, mas que já estão acontecendo agora. Você vai ver que nada do que vivemos é por acaso, e que Deus está no controle de tudo. Fica comigo, porque no final, eu vou revelar um detalhe que muita gente ignora e que pode ser essencial para você se preparar para o que vem a seguir. Essas profecias não são apenas palavras antigas, mas realidades que influenciam sua vida, sua família e o futuro da humanidade. Vamos falar sobre ciência, tecnologia, guerras, moralidade, claro, o Evangelho sendo pregado até os confins da terra. E eu te pergunto, você está preparado para encarar essa verdade? Agora, antes de mergulharmos nesse tema tão profundo, eu quero te pedir uma coisa importante. Se você está aqui, assistindo a este vídeo, é porque acredita que a palavra de Deus tem algo valioso a dizer sobre o nosso tempo, não é mesmo? Então, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente sempre busca trazer mensagens que edificam a sua fé e te ajudam a entender os planos de Deus para a sua vida. Eu vou esperar você se inscrever. Muito obrigado. Sua inscrição faz toda a diferença e me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa por essa atitude. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Esse versículo é como uma chave para entendermos o propósito final de Deus. Ele nos lembra que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade. Pense comigo, com a internet, a palavra de Deus chega a lugares onde missionários nunca poderiam ir fisicamente. Hoje, você pode estar assistindo a este vídeo no conforto da sua casa, mas o mesmo Evangelho que transforma vidas também está alcançando corações em lugares remotos. Isso é cumprimento profético diante dos nossos olhos. Vamos continuar com o que realmente importa e o que você estava esperando ouvir. Como você já sabe, o tema de hoje é sobre as profecias bíblicas que estão se cumprindo agora, exatamente diante dos nossos olhos. Talvez você já tenha escutado falar sobre isso, mas a questão é, será que estamos realmente prestando atenção? Vamos começar com a primeira profecia que está se cumprindo de maneira clara e inegável, o aumento do conhecimento. Em Daniel 12:4, Deus nos alerta, mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Isso foi dito há milhares de anos, e se você olhar o que está acontecendo agora, parece que as palavras do profeta nunca foram tão verdadeiras. Você já parou para pensar como a tecnologia está mudando tudo? Só nos últimos 20 anos, tivemos avanços tecnológicos que transformaram as nossas vidas de formas que nem imaginávamos. Não é só sobre smartphones ou internet mais rápida, mas sobre inteligência artificial, biotecnologia, e até mesmo as ferramentas de comunicação que conectam bilhões de pessoas ao redor do mundo em milésimos de segundos. Estamos vivendo numa era de constante evolução, onde o conhecimento e a tecnologia estão se multiplicando de forma descontrolada. Parece até que, conforme a profecia diz, as coisas estão acontecendo tão rápido que a gente mal consegue acompanhar. Agora, se você me permite fazer uma pergunta, você acha que tudo isso está acontecendo apenas por acaso ou será que é um plano maior por trás disso? Algo que Deus já sabia que viria? É claro que estamos vendo o cumprimento de uma profecia que, por muitos anos, parecia distante ou até inacreditável. Mas veja, meu irmão, essa aceleração tecnológica está cumprindo a vontade de Deus. Ele sabe o que está acontecendo, e nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos. Eu sei que, quando olhamos para a velocidade com que as inovações chegam, é normal sentir uma certa incerteza sobre o futuro. Afinal, com tantas mudanças, como será o amanhã? Mas aqui está o ponto crucial. Se o conhecimento se multiplica, se as tecnologias aumentam, qual será a nossa responsabilidade como cristãos nesse cenário?
Em um mundo cheio de inovações e possibilidades, como podemos usar essas ferramentas para espalhar a palavra de Deus? A resposta está em como decidimos usar o conhecimento que recebemos. Não se trata de temer o futuro, mas de estar preparado para usá-lo a favor do reino de Deus. Agora, quero contar uma história que talvez você já tenha ouvido, mas ela nunca perde o impacto. Um missionário em um país de difícil acesso foi capaz de pregar o evangelho para uma aldeia inteira usando apenas um celular com acesso à internet. Ele não precisava estar fisicamente ali para tocar corações, ele usou a tecnologia, uma ferramenta simples, para cumprir a missão dada por Cristo. Imagine a cena. Em um canto remoto do mundo, uma pessoa, com um simples toque na tela de seu celular, entra em contato com o evangelho de forma direta e transformadora. Isso é um milagre acontecendo diante de nossos olhos. Agora, eu sei que esse exemplo pode parecer algo extraordinário, mas isso é exatamente o que as profecias falam. A palavra será pregada em todo o mundo. E esse é um dos maiores sinais de que estamos vivendo os últimos tempos, porque a tecnologia está tornando possível o impossível. Mas e você, meu irmão? Está acompanhando esse cenário? Está aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando para espalhar sua palavra? Ou você tem ficado preocupado apenas com as mudanças externas, sem perceber que essas mudanças podem ser as ferramentas para alcançar mais pessoas com a mensagem de Cristo? Agora, vamos dar uma pausa rápida, porque eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Será que a tecnologia é um presente ou um desafio? Quero ouvir suas opiniões nos comentários. Fique comigo, porque ainda tem mais para ser revelado neste vídeo. Agora que já entendemos um pouco sobre o aumento do conhecimento e como a tecnologia tem sido um grande sinal dos tempos, vamos dar um passo além e abordar uma outra profecia que se reflete de maneira muito clara na nossa sociedade atual: a crescente perseguição aos cristãos e a verdade bíblica. Em Mateus 24:9, Jesus nos alertou: então, vos entregarão para serdes afligidos, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esses versículos têm um peso profundo, pois estão falando diretamente sobre um fenômeno que já podemos ver acontecendo em várias partes do mundo. Talvez você não perceba tanto aqui no Brasil, onde ainda temos liberdade para expressar nossa fé, mas ao redor do mundo, a situação tem se tornado cada vez mais grave. Hoje em dia, há países onde ser cristão pode significar perder a liberdade, ser preso, ou até mesmo perder a vida. E o que é mais alarmante é que a perseguição não vem só de governos, mas também de uma sociedade que, ao mesmo tempo que se diz tolerante, começa a silenciar aqueles que pregam a verdade de Cristo. As leis, as normas sociais e até a própria mídia muitas vezes têm se colocado contra os princípios cristãos, distorcendo a mensagem da Bíblia ou tentando silenciar aqueles que falam a verdade. E no meio disso tudo, há uma crescente pressão sobre a igreja para se calar, se adaptar, ou até aceitar ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Isso nos leva a uma reflexão importante. O que estamos fazendo para nos manter firmes diante da perseguição e da pressão para nos calarmos? Vamos pensar um pouco. Quando você se depara com uma situação onde seus princípios cristãos são desafiados, como reage? O que você faz quando vê uma situação onde a verdade bíblica está sendo distorcida? A realidade é que, como cristãos, precisamos estar preparados para resistir e para dar a cara a tapa. Não podemos permitir que as pressões sociais ou a perseguição nos façam perder nossa fé ou nos calar diante da verdade. Jesus não pediu que a igreja fosse silenciosa. Ele pediu que fossemos luz e sal na terra, e a luz não se esconde, ela brilha. E isso é um desafio muito grande, principalmente em tempos em que não falar a verdade muitas vezes é mais fácil do que defendê-la. Um exemplo de perseverança vem da história de cristãos perseguidos em países como a China ou a Coreia do Norte. Nestes lugares, a igreja está crescendo de maneira impressionante, apesar da perseguição severa. Por quê? Porque aqueles que permanecem firmes em sua fé sabem que, no final, a verdade de Cristo sempre prevalecerá. Eles não se deixam intimidar, e são exemplos vivos de como devemos viver nossa fé, sem medo e sem vergonha. Aqui, uma vez mais, surge a questão: você tem se preparado para enfrentar a perseguição e os desafios que virão? Está disposto a defender a sua fé, mesmo quando for difícil? Por isso, precisamos refletir e tomar uma decisão hoje, porque as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O que vamos fazer com a liberdade que temos agora? Não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra enquanto podemos. Mas, antes de continuar, me conte, o que você pensa sobre a perseguição aos cristãos nos dias de hoje? Como você se sente vendo isso acontecer no mundo? Quero muito saber sua opinião.
E não se esqueça de deixar seu comentário. Agora, vamos abordar mais um aspecto profético que é de extrema relevância para os tempos em que estamos vivendo: o aumento da moralidade decadente e o afastamento dos princípios cristãos na sociedade. Em 2 Timóteo 3:1-5, o apóstolo Paulo faz uma descrição que soa alarmante e, ao mesmo tempo, incrivelmente familiar nos dias de hoje. Ele escreve: "Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Foge também destes." Se pararmos para refletir sobre essa passagem, perceberemos que Paulo não está falando apenas de um pequeno grupo de pessoas, mas sim de uma sociedade como um todo. E é exatamente o que estamos vendo ao nosso redor. O que a Bíblia descreve como tempos terríveis não se refere apenas a guerras ou desastres naturais, mas a um desmoronamento moral que corrói a essência de nossas sociedades. No mundo atual, vemos valores que antes eram considerados inegociáveis sendo desafiados e descartados. O que a Bíblia chama de pecados se tornou, em muitos lugares, algo aceitável ou até mesmo celebrado. O conceito de família tradicional está sendo desconstruído, a pureza sexual está sendo ignorada, e muitas vezes a verdade absoluta é vista como algo ultrapassado. E pior, a igreja tem sido muitas vezes silenciada ou ridicularizada por suas convicções. No momento em que tomamos uma posição firme contra essas práticas, somos rotulados de intolerantes ou retrógrados. A verdade de Cristo, que nos ensina a viver com honestidade, pureza, respeito e amor, está sendo marginalizada em favor de uma moralidade relativa, onde cada um faz o que quer. Isso, meus irmãos, é exatamente o que a Bíblia já havia previsto. Esses tempos em que vivemos são um reflexo das palavras de Paulo. O que ele descreve, hoje, não é mais uma simples possibilidade, mas uma realidade. E a pergunta é: como estamos reagindo a tudo isso? Estamos permitindo que os princípios cristãos sejam diluídos pelo que o mundo nos impõe, ou estamos firmes e fortes na nossa fé, como um testemunho da verdade? Um exemplo prático. Você já reparou como é difícil falar de moralidade cristã no contexto atual sem ser imediatamente criticado? Em muitas universidades, escolas, mídias sociais e até no ambiente de trabalho, expor uma opinião cristã tradicional pode ser perigoso. E, no entanto, a palavra de Deus nos chama a ser luz no meio da escuridão, e a ser sal da terra, preservando o que é bom e justo. Como você está agindo diante disso? Está se calando ou se levantando para defender a verdade? O que vemos é uma sociedade cada vez mais apartada dos princípios bíblicos, e isso é, de fato, uma das grandes marcas do fim dos tempos. O que fazemos agora, enquanto podemos, vai definir o nosso legado. Você está disposto a ser um defensor da verdade, mesmo que o mundo tente abafar sua voz? Eu quero saber de você. Como você tem lidado com esses desafios morais em sua vida diária? Deixe sua opinião nos comentários, e vamos continuar essa conversa importante. Agora que já falamos sobre o colapso moral e a decadência dos valores cristãos, é hora de abordar a crescente perseguição à fé cristã e como isso está se tornando cada vez mais evidente em várias partes do mundo. A Bíblia é clara ao nos alertar sobre as dificuldades que enfrentaríamos nos últimos dias. Em Mateus 24, 9 e 10, Jesus nos diz: "Então, vos hão de entregar para ser despojados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E então, muitos hão de se escandalizar, e uns aos outros trairão, e uns aos outros se odiarão." Essas palavras de Cristo são como um aviso direto para os cristãos de todos os tempos, especialmente para aqueles que vivem em países onde a liberdade religiosa está sendo cada vez mais restringida. O que parece ser um simples aviso em um livro antigo, hoje se torna uma realidade aterradora para milhões de cristãos. A perseguição religiosa, que antes parecia algo distante ou pertencente a um passado medieval, está ganhando força. Em diversas nações, a fé cristã está sendo severamente atacada de maneiras diferentes. Em muitos lugares, igrejas estão sendo fechadas ou destruídas, líderes cristãos estão sendo presos ou assassinados, e os cristãos estão sendo discriminados, até mesmo em democracias ocidentais, onde a liberdade de expressão e a liberdade religiosa eram pilares fundamentais. A Bíblia nos alerta que essas dificuldades não devem nos surpreender, mas devem, de fato, ser um indicativo de que o fim está próximo.
A crescente intolerância religiosa e o ódio contra aqueles que seguem a Cristo são sinais claros do cumprimento das profecias. Um exemplo recente disso ocorreu na África, onde em alguns países, como Níger e a Nigéria, os cristãos têm sido alvos de atentados violentos por parte de grupos extremistas. Milhares de cristãos têm sido mortos ou forçados a fugir de suas casas devido à sua fé. Isso não é mais um evento isolado, mas uma crescente onda de perseguições em várias partes do mundo. E mais, dentro dos próprios países ocidentais, como Estados Unidos e Europa, a intolerância contra os cristãos está aumentando. Cristãos têm sido perseguidos por simples manifestações de fé, seja ao compartilhar um versículo nas redes sociais ou expressar suas crenças em público. Em alguns casos, até mesmo a liberdade de culto está sendo questionada. Mas o que podemos fazer diante disso? A resposta é simples, mas desafiadora: perseverar até o fim. A Bíblia diz que, mesmo em meio à perseguição, devemos manter nossa fé, continuar a pregar o Evangelho e nunca desistir. E mais, Cristo nos chama para ser fortes e corajosos. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos, até o fim dos tempos. Lembre-se do que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A perseguição não deve ser motivo de medo ou desespero, mas um desafio a ser superado com fé. Precisamos entender que, mesmo em tempos difíceis, Deus está no controle, e Ele nos dará a força para suportar qualquer prova. Agora, me conte, como você tem se preparado para enfrentar essa crescente perseguição? Você tem se fortalecido na fé? Agora que você já sabe que a perseverança é essencial, vamos aprofundar um pouco mais sobre como isso se aplica à nossa vida cotidiana. Porque a verdade é que, embora saibamos da importância de perseverar, o que realmente faz a diferença é o como fazemos isso no dia a dia. É fácil falar sobre fé e perseverança em momentos tranquilos, mas, e quando estamos no meio da tempestade? Quando a vida parece uma luta sem fim, onde cada passo parece um peso? Como manter os olhos em Jesus quando a realidade ao nosso redor parece estar desmoronando? Eu vou te contar uma história que pode te ajudar a visualizar o poder de perseverar, mesmo nas piores circunstâncias. Imagine um homem que foi diagnosticado com uma doença incurável. Os médicos disseram que ele não teria mais que alguns meses de vida, e ele já havia perdido a esperança. Foi aí que ele começou a ler a Bíblia todos os dias, buscando forças nas Escrituras. Em um dos versículos, ele leu sobre a promessa de cura divina e ficou pensando: se Deus tem poder para curar, Ele pode me curar também. E apesar das dores, apesar das noites difíceis, esse homem perseverou na sua fé. Ele não desistiu de acreditar. E aos poucos, a sua saúde começou a melhorar, surpreendendo os médicos. Não estou dizendo que toda história de perseverança leva a curas físicas imediatas, mas a chave aqui não é a cura física. A chave é a transformação interior que acontece quando decidimos não ceder ao desespero, mas firmar nossa confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Agora, o que eu quero que você pense é o seguinte: a perseverança não significa apenas resistir passivamente às dificuldades, mas sim tomar uma atitude ativa em meio ao caos. Perseverar é uma escolha. Quando olhamos para as Escrituras, vemos muitos exemplos de pessoas que, em meio ao sofrimento, tomaram uma decisão radical de continuar confiando em Deus. A fé não é apenas uma crença passiva, ela é ativa, é uma fé que se manifesta em atitudes, em ações concretas. Não é fácil, mas é possível. Isso é o que nos diferencia, como cristãos, do mundo ao nosso redor. Nossa capacidade de manter a confiança em Deus mesmo quando tudo ao nosso redor está dizendo o contrário. Vemos isso claramente na história de Davi e Golias. Davi, um simples pastor de ovelhas, sem nenhuma experiência de batalha, se viu diante de um gigante, Golias, que aterrorizava o exército de Israel. Mas Davi, com fé inabalável, perseverou em sua confiança em Deus. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. Ele não teve medo, e enfrentou o gigante com coragem, porque ele sabia que a vitória não estava nas suas próprias forças, mas no poder de Deus. Essa história nos ensina uma lição vital: a perseverança não é sobre o tamanho do problema, mas sobre a grandeza de quem está conosco. Quando você olha para a sua vida e vê os gigantes, as dificuldades e os obstáculos, o que você escolhe ver? Você escolhe olhar para o tamanho do seu problema ou para a grandeza de Deus? Se escolher olhar para Deus, se escolher confiar em sua promessa de que Ele nunca te deixará, você descobrirá que a perseverança traz a vitória. Agora, vamos pensar em algo muito prático. Em nossa vida cotidiana,
nos deparamos com diferentes tipos de gigantes. Pode ser um relacionamento difícil, uma crise financeira, ou até mesmo uma luta interna contra medos e inseguranças. E assim como Davi, você pode se sentir pequeno diante desses problemas. Mas, lembra do que a Bíblia nos diz? Deus não escolhe os mais fortes, Ele escolhe aqueles que confiam nele. Não importa se você se sente fraco ou incapaz. O que importa é se você coloca sua confiança em Deus e não nas suas próprias forças. Parece que tudo está desmoronando ao seu redor? Lembre-se de que não é o tamanho da tempestade que determina sua paz, mas a profundidade da sua fé. Se você perseverar na fé, se continuar acreditando que Deus está com você, você verá a vitória surgir, mesmo no meio da adversidade. O maior erro que podemos cometer é achar que somos fracos demais para enfrentar o que está diante de nós, mas a Bíblia nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E mais, não podemos esquecer que a perseverança não é algo que fazemos sozinhos. A presença de Deus em nossa vida é o que nos dá força para seguir em frente. Ele não nos abandona nas batalhas, Ele caminha conosco. O próprio Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, disse a seus discípulos: "Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." Mateus 28:20. Essa promessa de sua presença é a nossa força, a nossa garantia de que, por mais difícil que seja a caminhada, nunca estaremos sozinhos. Quando perseveramos, algo incrível acontece. Não apenas superamos as dificuldades, mas nos tornamos mais fortes, mais confiantes, mais próximos de Deus. Você começa a ver as coisas de uma nova perspectiva. As lutas que antes pareciam insuportáveis tornam-se oportunidades de crescimento e transformação. A fé que você coloca em ação te fortalece de maneiras que você não imaginava, e a perseverança gera frutos que glorificam a Deus. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria se soubesse que, independentemente de quantos obstáculos surjam, você tem a certeza de que a vitória já foi garantida? Como você enfrentaria os gigantes da sua vida? Lembre-se, a perseverança não é apenas sobre sobreviver, é sobre viver a vitória que já está prometida. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, queremos te agradecer, Pai, por este momento tão precioso em que podemos nos reunir para buscar o entendimento da Tua palavra. Sabemos que o Senhor é misericordioso e, mesmo em meio às dificuldades da vida, o Senhor nunca nos abandona. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Teu Espírito Santo traga uma paz imensurável ao coração de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Que eles sintam a Tua presença, mesmo nos momentos de angústia e desespero. Pai querido, sabemos que a vida tem sido difícil, mas sabemos também que, através da perseverança em Ti, podemos superar qualquer obstáculo. Eu te peço, Senhor, que fortaleças a fé de cada um aqui, que dê coragem para enfrentar as tempestades da vida, com a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que mesmo quando os ventos forem fortes e as ondas altas, possamos olhar para o Senhor e confiar que o Senhor nos guiará até a outra margem. Senhor, te pedimos sabedoria para entender as situações que nos cercam e paciência para saber esperar o Teu tempo. Muitas vezes queremos ver resultados rápidos, mas sabemos que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós, e isso envolve confiar no Teu tempo. Nos ajude a perseverar, a continuar lutando, sabendo que o Senhor nunca nos deixará sozinhos. Que possamos ser pessoas que refletem o Teu amor, a Tua bondade e a Tua paz no meio de um mundo conturbado. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de Tua grandeza e misericórdia, e que as pessoas ao nosso redor possam ver em nós a Tua luz, mesmo em tempos difíceis. Eu oro, Senhor, para que as promessas que o Senhor fez em Sua palavra se cumpram na vida de cada um aqui. Que cada pessoa que está ouvindo essa oração sinta a força do Senhor renovada em seu coração e que ela jamais se deixe abater pela dor ou pelo medo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, tome conta de todos os seus corações agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por este momento, pela Tua palavra que nunca volta vazia e pela confiança que podemos ter em Ti. Amém. Agora que oramos, quero que você pense: onde está a sua fé hoje? Você tem perseverado nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário? Lembre-se, a perseverança nos leva a um lugar de grande vitória, e Deus não vai te deixar no meio do caminho. Ele é fiel. Se esse vídeo fez diferença na sua vida, se inscreva no canal e não perca nenhuma mensagem transformadora. Comente abaixo o que Deus falou com você e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Vamos juntos espalhar o amor de Deus. Amém. Agora, ao final do vídeo,
Vou te deixar com 2 vídeos na tela para que você continue se alimentando da palavra de Deus. Escolha o que mais fizer sentido para o seu coração. Lembre-se, Deus está com você em cada passo que você der. Não desista, continue firme, e vamos juntos nessa jornada de fé. Amém.